Diga assim comigo, Deus é bom. Que bênção, né? Já vê outros rostinhos novos que já estão retornando ao culto. Né? Muito bom ver vocês, queridos. Eu fico muito feliz mesmo, saber que você é um vencedor. Diga assim comigo, eu sou um vencedor. Porque Cristo é a minha força. Cristo é a minha vitória. Amém? Então que bom que você tem se colocado na posição de vencedor, de vencedora, né? De homens, mulheres, jovens apaixonados pelo Senhor. Amém? E hoje eu quero falar um pouco sobre propósito de novo. E quero usar a vida de um grande homem de Deus, né? Que, assim como nós, ele também fez uma quarentena. Ele ficou em uma quarentena, ele foi levado a ficar em uma quarentena. Alguém sabe dizer mais ou menos o nome desse homem? A Bíblia fala claramente dele. Nós citamos muito ele. Quem? Moisés. Moisés, ele teve, na verdade, 2 quarentenas, vamos dizer assim, né? Ele sabia do propósito, né? Porque Moisés, ele nasceu em um contexto bem complicado. De que todo homem nascido, recém-nascido, ele era morto. Foi um decreto por Faraó, né? Faraó decretou que toda criança que nascesse do sexo masculino naquela época era eliminado. Por quê? Eles estavam com medo de que as coisas, que o homem crescesse, que o povo de Deus crescesse, né? Na verdade, a gente sabe que tinha um plano do diabo atrás disso, né? Que era para que não deixar que a semente germinasse e Jesus chegasse a nascer, né? Mas eu não quero falar sobre esse contexto, quero falar sobre o contexto Moisés, quarentena, né? E o interessante é que Moisés, ele nasceu nesse contexto. A mãe dele, para não ver ele sendo morto e sendo jogado lá no rio Nilo para os crocodilos comer ou ser morto a fio de espada, o que acontece? Ela colocou ele num cestinho, direcionou ele até o palácio, né? Pediu para a filha dela fazer isso. E aí o que acontece? Moisés, ele foi criado em um palácio. Onde? No Egito. Né? Ele foi criado ali como um príncipe porque a princesa, a filha de Faraó, o recebeu como que fosse um presente dos deuses. Na verdade era o cuidado de Deus. Era o propósito de Deus para cuidar da vida de Moisés, para libertar o povo. Para então a nação de Canaã cresceu, se tornou um príncipe no Egito, foi criado com toda a sabedoria, teve os melhores professores, teve a melhor conta bancária que um jovem que poderia ter naquela época. Tinha, vamos dizer que ele poderia se tornar um dos grandes governadores do Egito, abaixo de Faraó, lógico. Só que Deus tinha um propósito para Moisés. E Deus, ele não muda o propósito dele, nem na minha, nem na sua vida. E assim ele também não mudou na vida de Moisés. Durante 40 anos, Moisés, ele viveu no Egito. Ele foi criado como um príncipe, né? Ele estudou na melhor faculdade egípcia, com a melhor sabedoria da sua época, porque era um império muito poderoso na época. Era um império que todos os outros se curvavam a eles, né, aos egípcios. E aí, o que acontece? O que foi que Moisés fez durante 40 anos de sua vida? Nada. Ele sabia que ele tinha um propósito. Ele sabia que ele tinha um chamado em Deus. Ele sabia que algo extraordinário Deus queria fazer através da vida dele. E mesmo assim ele não fez nada. Ele viveu 40 anos no Egito. E no dia que ele achou que era filho de Faraó, no dia que ele achou que tinha tudo do Egito ao seu dispor, ele falou assim: eu vou viver agora o propósito que Deus me chamou para viver, né? Então ele estava lá passeando num belo dia, né? Passeando lá no Egito, aí ele viu um soldado egípcio agredindo um hebreu que estava lá construindo as pirâmides, né? Construindo a cidade egípcia, né? E aí o que acontece? Moisés, ele falou assim: eu posso fazer, porque eu fui criado assim, eu aprendi, então eu mando, eu tenho força para isso, eu tenho reputação para fazer isso. Então ele foi lá, matou o soldado egípcio para libertar um homem hebreu da escravidão.
E aconteceu o quê? Que fazendo isso ele viu o temor que veio sobre ele, que não era esse o chamado de Deus para a vida dele. Não era o chamado de Deus, por quê? Porque Deus não queria que ele matasse ninguém. Deus não queria que ele fizesse nada na sua sabedoria e na força do seu braço. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas para Deus de acordo com aquilo que nós sabemos, que nós fomos ensinados, instruídos, e na nossa força. Não, eu sou forte, eu posso fazer. Então eu vou fazer a obra de Deus maravilhosamente. Eu vou liderar uma célula lindamente. Eu vou ganhar minha família para Jesus maravilhosamente, porque eu posso. Né? E Moisés, ele olhou para quê? Ele olhou para Deus, ele olhou para o propósito de Deus, ele olhou para si. Ele olhou para a força do seu braço. E aconteceu o quê? Que Moisés teve que sair correndo do Egito, porque aquele que matasse, a lei era que seria morto. Né? Porém, se você for ver aí num desenho bíblico que tem o príncipe do Egito, né, aconselho você a assistir com seu filho. Aproveita a quarentena, põe lá no YouTube e vê com ele, Netflix, tá lá. Né? É muito legal esse desenho e ele é bem baseado na Bíblia mesmo. Tem algumas mudanças, óbvio. Mas você que conhece a palavra de Deus, você vai distinguir aquilo que é e o que não é, que está na palavra. E aí o que acontece? Moisés, ele foi lá e fugiu. Foi embora para o deserto. Ele agora já não tinha mais a sabedoria egípcia com ele. Né? Mesmo o irmão dele, o Ramsés, falando assim, não, eu sou a estrela da manhã. Se eu disser que é dia e sendo noite vai ser dia, as pessoas vão viver como se fosse a luz do dia. E se eu disser que é para todo mundo trabalhar e festejar que o sol está brilhando, mesmo estando em uma densa escuridão, eu sou a estrela da manhã. Então eu digo, Moisés, você é inocente. Moisés falou, não, eu tenho que ir embora. Não dá mais para mim viver aqui. E foi. Partiu, ele falou, agora eu não consigo mais, por quê? Eu achei que era esse o propósito de Deus para a minha vida, e eu achei que era e não deu certo. Eu matei um homem. Agora eu sou um assassino. E acabei que não cumpri o propósito de Deus. Eu achei que eu ia cumprir. Achei que ia sair daqui vitorioso e nada. Então Moisés, ele foi para o deserto. Né? Foi lá para o deserto de Midian. Lá ele ficou 40 anos dele de príncipe, ele já não sabia mais como, ele já estava frustrado, os sonhos que ele desejava, o propósito que Deus tinha na vida dele para ele já tinha acabado. Ele falou, eu não sirvo mais, já estou velho, mas ele já tinha 80 anos. Diga-se comigo, 80 anos. Agora pergunta para a pessoa que está aí do seu lado, mesmo estando de máscara, fala assim, quantos anos você tem hoje? Você está de quarentena assim como Moisés? Ou você entendeu já o seu propósito? Não é porque Moisés, ele foi para o Egito. Saiu do Egito diante de toda uma circunstância, amém, queridos? E entrou no deserto e foi viver 40 anos no deserto. Lá ele já não sonhava mais com o propósito de Deus. Ele falou, o que é que me resta agora? Eu vou viver a minha vida natural. Então o que foi que Moisés fez? Foi para a vida natural. Ele foi lá, casou com Zípora, teve 2 filhos, constituiu família. Um belo dia, né, depois de 40 anos se passaram e nada dele despertar para o propósito de Deus na vida dele. Ele sabia que tinha um propósito. E aí depois desses 40 anos no deserto, um dia Deus, ele estava cuidando das poucas ovelhas lá do sogro dele. Diga comigo, poucas ovelhas. Agora pergunta para o irmão que está do seu lado aí, quantas ovelhas você tem para cuidar? Porque, olha só como Deus, ele é maravilhoso. Moisés, ele estava fugindo de um propósito, daí ele foi cuidar literalmente de quê? De ovelhas. Ovelhas fala de quê? Fala de mim e de você. Fala de pessoas que precisam de cuidados. Pessoas que precisam ser amadas, que precisam ser lapidadas, pessoas que precisam ser edificadas. E Moisés, ele foi cuidar de ovelhas. E um dia, uma das ovelhas subiu lá no monte. Moisés foi atrás da ovelhinha. E chega lá ele achando que seus sonhos tinham acabado. Sua vida inteira agora só se baseava naquilo. Deserto e vida natural. Propósito de Deus não tem mais. O povo continua preso. 80 anos depois, lá no Egito. E aí Moisés, ele está cuidando da ovelha, a ovelha foge.
Aí ele vai lá, sobe na montanha, de repente ele olha para um lugar lá, tá lá uma sarça, um pé de mato, pegando fogo. Porém, o fogo queimava e as folhas não se consumiam. Isso fala, sabe do que? Fala do poder de Deus. Do poder de Deus que age no sobrenatural. Então, olha só. Moisés, ele pegou, começou a entrar em crise, porque Deus, agora quando ele olhou aquilo, ele ficou abismado. Ele fez o quê? Ele foi lá analisar o que era? Não, ele olhou, achou admirável, deu as costas e foi sair. Aí Deus falou com ele, Moisés. Aí ele falou, Senhor, eis-me aqui. Aí Deus começou a bater um papo com ele, falou assim, e o seu propósito? Como que está a sua vida? Ele falou, Senhor, eu casei, meus sonhos, eu enterrei tudo, porque a quarentena aí veio para frustrar tudo mesmo, olha onde eu estou, no deserto. Aí Deus falou, você entendeu que você foi parar no deserto por escolha sua? Porque você quis fazer algo na força do seu braço, então você escolheu a estar no deserto. Porém, como a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu estava cuidando de você. Porque eu estava te esvaziando. Então eu passei 40 anos, Moisés, esvaziando você, para que você entendesse que não é na sua força, que não é na sua vontade, não é porque você se diz que é o cara cheio da unção, né? É o homem que faz o sobrenatural, porque você não fez sobrenatural algum. Porque 80 anos, Moisés, o que foi que Moisés fez de sobrenatural? Nada. Não fez nada. E aí o que acontece? Moisés, ele foi para o deserto. Viveu uma vida natural. Aparentemente estava bom, mas no coração dele ele sabia que ele estava alguma coisa em falta. Ele sabia que algo faltava na vida dele. O que era que faltava? O propósito, querido. Porque esse desejo de a gente conquistar, porque muitas vezes nós conquistamos as coisas. Nós conquistamos um carro zero, conquistamos uma casa, conquistamos nossos sonhos, ainda que seja uma bicicleta, uma TV, Smart TV, seja lá qual for o seu sonho. Você conquista, só que após você conquistar isso, parece que tem um vazio, parece que algo ainda não está ajustado. Aí você fala, será que é outra coisa que eu queria? Não, querido, sabe o que é isso? É o propósito de Deus queimando no seu coração. E aí o que acontece? E a quarentena, o deserto, ela veio para o quê? Para esvaziar Moisés. Assim como veio para esvaziar as nossas vidas. Porque Moisés viveu 40 anos em uma quarentena. Nós estamos há quanto tempo? 4 meses. E esses 4 meses, querido, deu para provar muito os nossos corações. Deu para provar o coração do ser humano, porque a primeira coisa que aconteceu com Moisés no deserto foi o quê? Foi ele se esvaziar de si mesmo. Ele teve que entender que a sabedoria que ele tinha, que ele aprendeu com os melhores professores, não era nada. Que os seus recursos, que o seu dinheiro, que a sua posição não era nada. Que as pessoas que tinham posição que ele achava que podia contar, não eram nada. Faraó passou a ser nada para ele. Então muitas vezes nós nos colocamos como Moisés. Nós estamos vivendo apenas 4 meses. Aí você fala, pastor, então nós temos ainda 39 anos e 8 meses para viver de quarentena, para Deus nos esvaziar. Mas você vai esperar 40 anos da sua vida para ser esvaziado? Para entender que não é na sua sabedoria que Deus ele quer te usar? Para você entender que não é na força do seu braço, que não é no seu saber que Deus quer te usar, que é Ele que vai fazer e vai falar através de você? Porque foi isso que aconteceu com Moisés. Porque às vezes nós ficamos esperando, né? Não, uma hora eu vou crescer, eu vou ter a mentalidade que o líder da minha célula tem, que o meu discipulador tem, que o meu pastor tem, e aí eu vou falar bonito também, eu vou pregar bonito. Então estou esperando a unção chegar. Deixa eu falar uma coisa para você. A unção, ela já chegou na sua vida. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. É Ele que vai te capacitar a fazer todas as coisas. Sabe? E aí chegou, e às vezes a gente olha para as circunstâncias e a gente fala assim, por que eles essa quarentena ela veio para mostrar que nós dependemos de Deus. Muitas pessoas, muitos casamentos aí estão se desfazendo na quarentena, sabe por quê? Porque o amor esfriou, porque agora estão convivendo tanto tempo junto que estão querendo se estapear dentro de casa.
porque achava que a sua segurança era o casamento. Muitas pessoas confiavam no seu emprego, confiavam no seu patrão. Não, meu patrão é top, ele me ama, eu sou mesmo que um filho, ele cuida de mim. Aí seu patrão chegou para muitas pessoas aí e falou, o patrão chegou para muitas pessoas e falou, olha, você está demitido, não tenho como te pagar. Não foi isso que a gente viu acontecendo aí fora, né, no mundo? E até alguns irmãos, mas já estão sendo abençoados. E aí o que acontece? Também tem outras pessoas acham que a sua segurança, eu só vou sair de casa quando tiver uma vacina. Enquanto não tiver vacina, eu não vou sair de casa. Porque a confiança da pessoa está na vacina, não está em Deus. Aí acha que se sair, alguém espirrar lá na esquina, eita, vai transmitir agora o coronavírus. Acha que porque o outro lá está com gripe, vai transferir coronavírus, né? E na verdade não é nem coronavírus, né? É Covid-19, porque coronavírus é um grupo de resfriados e gripes que faz parte de uma cadeia científica, né? Então coronavírus é tudo que é gripe. H1N1 é um tipo de coronavírus, gripe comum, gripe asiática, gripe isso, gripe aviária, é tudo corona, né? Essa agora parece que é a do morcego, né? Diz que foi transmitido pelo morcego que picou a cobra, que comeu a carne da cobra, que o ser humano comeu e foi transferindo e tarará, tarará, tarará. Na verdade, eu acho que foi feito em laboratório isso daí. Essa é a minha opinião, mas não sou cientista. E aí o que acontece? Tem gente que fala assim, eu não vou na igreja, eu não vou no culto porque a epidemia está aí, é séria. Então, assim, o medo é a sua segurança, né? Tem pessoas que acham que o medo é a sua segurança. Que é uma das coisas que nós vamos falar sobre a vida de Moisés. Que Moisés ele acreditava que o medo era a sua segurança. Porque ele paralisou a sua vida inteira na quarentena. Em 40 anos ele paralisou a sua vida, ele não fez história, ele não viveu os sonhos de Deus, ele não realizou os sonhos. Por quê? Por causa do medo. Então tem gente que tem medo e transforma o medo na sua segurança. Já tem gente também agora na quarentena que está falando assim, não estou nem aí. Age sem cuidado, se eu contaminar alguém, matar alguém, por mim tanto faz, eu vou sair doente e não estou nem aí. Isso aconteceu porque isso foi o que contaminou muita gente lá fora. Pessoas que acham que o dinheiro pode salvar. E a quarentena ela também veio para nos mostrar, sabe o quê? Que nós somos todos iguais. Quantas pessoas de prestígio não tiveram uma pessoa nos seus velórios quando morreram? Por quê? Foram ensacadas, trancadas no caixão, lacrado e jogado lá dentro da sepultura e acabou. A família não teve nem tempo de falar, olha, tchau. A família não teve tempo. Sabe por quê? Isso igualou o ser humano. A quarentena ela igualou o ser humano um ao outro. Não tem pobre, não tem rico, não tem negro, não tem branco, não tem amarelo, não tem vermelho, não tem nada. É todo mundo igual. E Deus não fez raças diferentes, não. Deus fez a raça humana. Tem gente que fala assim, fulano é da raça de negro, fulano é da raça dos amarelos, que são japoneses, né? Chineses, sei lá, né? O índio, sei lá, pardo, não índio que é pardo, né? E para Deus é raça humana. Deus fez uma única raça, Deus fez um único povo. Deus fez povo para ser segundo o coração dele. Então quem distingue as coisas muitas vezes somos nós, na nossa insatisfação de querer aprender as coisas. Então, outros descobriram que são completamente irresponsáveis e não guardam nem a sua vida e nem muito menos a dos outros. Eles estão vivendo como se não estivesse dentro de uma pandemia. E nós estamos vivendo em uma pandemia. Então, olha só, essas coisas mostram que talvez não sejamos tudo aquilo que imaginávamos ou fôssemos. Quando você encara essas verdades, você pode ficar como Moisés, sem sonho, né? Porque quem tinha sonho de fazer uma faculdade esse ano, de concluir pelo menos o primeiro ano da faculdade, o que aconteceu? Quem prestou o vestibular lá em janeiro para prestar a faculdade? Não teve. Não teve, não está tendo. Então as pessoas estão sem sonhar, elas estão vivendo, queridos. Eu tenho contato com algumas pessoas que alugam casas, né? Aqui em Juqueí, lá no condomínio, as pessoas falam assim, a gente aluga casa porque a gente não tem mais o que fazer, então a gente vai sair de férias o ano todo, porque não tem aula, não tem escola, não tem trabalho, não tem nada.
Alguns colocaram a sua confiança nas suas empresas e de repente viram as empresas falirem. Não sei se vocês viram sobre um dos donos do Airbnb, que é uma das maiores empresas de locações do mundo. Em 10 anos que eles estavam trabalhando para criar a empresa e se espalhou no mundo inteiro, gerando bilhões de empregos, eles viram em 4 meses a empresa entrar em falência quase. Eles agora estão readaptando a situação. Então, queridos, o dinheiro, a quarentena veio para mostrar quem nós somos. Veio para revelar o nosso coração. Veio para revelar o reino de Deus, onde que nós estamos vivendo. Se nós estamos dependendo de um mundo, dependendo das coisas naturais, como Moisés ficou até esse tempo, ou se nós estamos dependendo de Cristo. Né? Eu estava lendo uma matéria que um homem, olha só que sonho esse homem tem agora para o futuro dele. Eu estava lendo uma matéria que teve um homem que ele ficou 60 dias em uma UTI nos Estados Unidos com o Covid-19. Ele recuperou, saiu e quando ele estava em casa, chegou uma carta do juiz para ele. Dizendo assim, agora você precisa voltar lá no hospital e pagar $1,5 milhão de dólares. Que foi o custo da UTI, dos medicamentos, da assistência médica, da internação, das diárias no hospital. De tudo que você usou. Ele falou assim, ele olhou assim para a cara do oficial e falou assim, e agora? Você sabe o que é $1,5 milhão de dólares? É aproximadamente 5 milhões de reais. Isso muda a vida de um ser humano. Aí ele falou assim, mas antes tivesse me deixado morrer. Porque como que eu vou pagar isso agora? Se eu vender a minha casa, se eu trabalhar a minha vida inteira, um homem com 55 anos, falo, se eu trabalhar o resto da minha vida, eu não tenho como pagar isso. Aí entrou na justiça, aí foi, parece que o hospital ia ter que pagar para eles, porque ele não pediu para ir para um hospital particular, mas parece que agora é ele que vai ter que pagar para o hospital. Eu sei que está uma briga, é o que está acontecendo no mundo todo. Ou seja, os sonhos das pessoas estão se acabando. Por quê? Porque acho que a sua segurança era o dinheiro. Porque a família confiou no plano de saúde que ele tinha. O plano de saúde falou, o plano de saúde não cobre nem R$200 mil, nem $200 mil do que ele utilizou no hospital. Ou seja, não cobre nem a metade da metade da metade. É praticamente cobre 10%, 12% do que ele precisava. Então olha só, porque a confiança estava naquilo que não era em Deus. Quando nós temos confiança, e eu posso dizer para você, eu vi muitos testemunhos de pessoas que confiaram em Deus, pessoas que são cristãs, que pegaram essa enfermidade aí e foram curadas. Entraram em desespero, ficaram com falta de ar e falou, se eu for para uma UTI eu vou ficar internado no balão de oxigênio e tudo mais. Então eu decido descansar, vou ligar para o médico, perguntar o que eu posso tomar, vou ficar de quarentena, cuidar da minha vida e cuidar de quem está em casa. E confiar em Deus. E foram recuperadas. Porque não entraram em pânico, não foram confiar no mundo. Então olha só, a segunda coisa que aconteceu com Moisés foi, ele aprendeu a ser fiel no pouco. Foi a segunda coisa que Moisés aprendeu lá no deserto. Né? Como ser fiel no pouco? Né? A palavra de Deus diz que Moisés estava cuidando de poucas ovelhas. Ele estava honrando o seu sogro, ainda que ele sabia que tinha um propósito maior. Então ele honrava ao Senhor mesmo assim. Então ele aprendeu esse princípio. Que não era quando ele estava no muito. Porque quando Moisés estava no muito, ele não honrava a Deus. Ele não queria saber do propósito. Ele era um jovem aí que não estava nem aí para a vida. Tanto que ele fez 40 anos e não fez nada. Né? Então Moisés deixou a abundante riqueza do Egito para cuidar das ovelhas do seu sogro em Midian. Está lá em Êxodo 3:1. Ninguém recebe nada do Senhor antes de servir com fidelidade. O que é de outro foi assim com José, com Davi, com Pedro, com Paulo. Jesus disse isso em Lucas lá 16, 10 ao 12. Não precisa você abrir não, vou abrir para você. Depois você só deixa aberto aí em Êxodo 3. Ok? Esse texto de Lucas 16, 10, 11 eu vou ler aqui para você. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no mundo. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origens injustas, ou seja, naturais, quem vos confiará a verdadeira riqueza?
Quem vos confiará a riqueza celestial, a riqueza do reino de Deus? Então, olha só, foi outra coisa que Moisés teve que aprender, a ter fidelidade com Deus no pouco. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem feito prosperar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Ah, pastor, mas eu não sei nada ainda, ainda nem concluí o curso de maturidade. Começou o curso, aí eu não terminei. Começou o CTL, eu também não consegui finalizar, né? Então ainda aprendi tão pouco, quero aprender mais. Por isso que eu venho para o culto, aprender uma palavra, né? Para que eu possa aprender a pregar melhor. Queridos, você tem que honrar ao Senhor com aquilo que você tem. Como eu falei para você, o poder não é na sua habilidade. Está no Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. É justamente quando chegamos nesse ponto que podemos ser bênção nas mãos do Senhor. Ou seja, quando nós entendemos que é no pouco que nós honramos ao Senhor, para que Ele nos coloque no muito. E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, porque Moisés ele agora tinha dinheiro, reputação para libertar o povo do Egito? Não. Ele tentou libertar um homem e não foi bem sucedido. Só que agora Deus estava preparando ele para o quê? Para libertar agora 3 milhões de pessoas. Você sabe o que é 3 milhões de pessoas? É uma célula muito grande. Então, confira aí comigo na palavra de Deus que a sarça ela pegou fogo. Está lá em Êxodo 3, 2 e 4. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então, olha só. A maravilha do fogo não consumir a sarça mostra que algo novo está acontecendo. Então, olha só, a maravilha que mostra que a sua célula está fluindo em meio a uma pandemia, que o seu discipulado está funcionando, que a sua vida tem sido abençoada, isso é a maravilha de que Deus está mostrando que o fogo continua aceso aí na sua vida. Aí tem gente que fala: ah, mas a quarentena esfriou meu coração. Não, queridos, esfriou porque você quis que esfriasse. Quarentena não tem o poder para nada, não. Ela tem o poder de paralisar as coisas que você permitir que ela paralise. Porque eu posso perguntar para você, se a quarentena, se o governador agora falasse assim: olha, você não pode trabalhar, senão você vai pegar o Covid, você é proibido de trabalhar, você deixava de trabalhar? Porque, em outras palavras, foi isso que aconteceu. As pessoas estão determinando o que você deve ou não fazer, naturalmente falando. Aí eu pergunto para você, se você parar de trabalhar, como que você vai pagar as suas contas? Como que você vai fazer suas compras? Como que você vai honrar com seus compromissos? Né? Isso mostra o quê? Que nós não devemos andar por vista, andar de acordo com aquilo que o natural fala, mas com aquilo que Deus fala. Deus fala que Ele vai guardar. Eu não estou dizendo isso para você sair por aí e no meio do povo que está doente: ah, não vou entrar lá nos leitos, vou me esfregar a cara lá na baba do que está doente lá e não vou pegar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve se cuidar, sim, mas você deve confiar no Senhor, porque é dele que vem a sua provisão. Sabe o que quer dizer? Eu vi pessoas agora nessa epidemia falar assim que o patrão era a melhor coisa do mundo. E de repente o patrão falou assim: olha, eu não preciso mais dos seus serviços, porque não tenho condições de pagar, a quarentena está aí, a dificuldade está aí, agora já vai fechar de novo, e se prepare porque vai ser um abre e fecha de comércio, abre e fecha. Eu estive em São Paulo e falei: meu Deus do céu, quantas pessoas desempregadas estão nesse lugar. A cidade parece que é uma cidade fantasma, conseguiram acabar com a cidade. Sabe, queridos, mas eu creio que sem necessidade. Porque você e eu, nós podemos nos cuidar, sim, ter todo o cuidado possível, andar com álcool no bolso, andar com máscara, se possível andar com luvas, andar com roupas que protejam o seu corpo, sabe? Mas viver uma vida normal, ou viver uma vida paralisada dentro de casa com medo e falando assim: agora parou tudo, agora parou o propósito de Deus, parou os meus sonhos, parou minha vida, parou meus projetos. Que eu pergunto para você: você tem projeto ainda para esse ano?
Glória a Deus. E tem, irmãos, porque eu estou vendo irmãos marcando casamento, sonhando com casamento. Olha que coisa maravilhosa. E isso é sonho, está mostrando que Deus é o primeiro na vida, que a confiança está no Senhor. Não é que a confiança está no que estão falando, não. Ah, não, a confiança está no mundo. Ah, mas não pode celebrar casamento. Deixa eu falar uma novidade para você que talvez deseja casar. Eu posso celebrar casamento com efeito civil, sabia disso, né? Você não precisa casar com um oficial de justiça, não. Com um policial, outro não. Eu posso celebrar casamento civil também. É só você ver lá no cartório o que precisa, para que eu assine, para que eu preencha. Traz para mim, a gente pode fazer o casamento aqui no prédio da igreja. Só você e sua família, se quiser. Se quiser fazer com algumas pessoas, fica à vontade também. A gente separa as cadeiras aqui. Não tem problema não. Né? Mas isso mostra que os irmãos não estão paralisados, que estão continuando, que continuam a sonhar. Eu continuo a sonhar, irmãos. No início da quarentena eu falei, ferrou foi tudo, acabou foi tudo agora. Como é que nós vamos viver? Né? Aí eu peguei, dei um estalo, comecei o quê? A mudar a minha casa lá dentro. Comecei a mudar, eu falei, não, eu tenho um sonho de ter uma vida mais aconchegante, vou mudar aqui a estrutura, vou mexer aqui. E a gente começou a sonhar. Então isso é bom, você não paralisar os sonhos de Deus para a sua vida. Deus quer o melhor para você. Ainda que estejamos debaixo de uma quarentena, Deus quer mostrar o favor. Lembra que a porta da graça está aberta na sua vida. Ah, mas eu fiquei desempregado. Tem pessoas da minha família que estão desempregadas. Deus, Ele vai agir, irmãos. Creia no Senhor. Creia no poder do Senhor. Sabe, não ande com medo. Não faça do medo a sua vida. Porque tem gente, é como eu falei no culto passado, tem gente que diz o seguinte: ah, eu não vou no culto porque no culto vai ser transmitido. Que fulano foi no culto tal, não sei lá onde, e que foi contaminado, e que foi contaminado no culto. E quem disse que a pessoa foi contaminada no culto? Vai ver que ele foi para o culto contaminado já. Porque quando abriu o shopping, foi bater perna no shopping. Aí as pessoas ficam dizendo que foi na igreja que pegou. Que foi na igreja. Sabe, queridos, pelo amor de Deus, isso é incoerência. Sabe, então ou nós andamos por fé, ou nós andamos por vista. Eu respeito quem não quer vir ao culto. Porque nós temos todo cuidado, nós temos álcool no tapete, nós temos álcool aí nas paredes, nós temos álcool no balcão, nós temos álcool na mesa de som, nós estamos mantendo o distanciamento, estamos nos cumprimentando da forma que tem que ser, ainda que a gente queira abraçar, né, ter aquele calor que nós gostamos de ter com os irmãos, mas nós estamos tendo todo o cuidado. Então como que está pegando dentro da igreja? A pessoa foi bater perna no mundo, aí fala assim, ah, eu não vou para a igreja porque na igreja eu posso pegar o coronavírus, mas vai para a praia. Aí deita na areia e fica brincando de bife à milanesa. Aí vai bater perna no shopping, porque o shopping abriu. Ah, eu vou na feira fazer compras, né? Comprar verduras e legumes. Lá tem contato, a pessoa lá espíssima na fruta. Aí não sabe o que pegou lá e vem colocar a culpa na igreja. Faça-me um favor, né? Isso é falta de fé. Respeito o que não quer vir no culto porque tem medo. Mas eu não respeito medo. Porque se você, principalmente você que tem anos de igreja, que você já ouviu palavras assim que impactaram a sua vida, você está andando nesse princípio, que ele está mostrando o quanto você ainda é imaturo na fé. Então, não estou chamando você aqui que está aqui de imaturo. Entenda isso. A sua posição talvez seja dessa. Então Deus quer mudar isso. Porque Moisés, na dificuldade, ele foi lá e se escondeu no deserto. Ele acabou com os sonhos dele. Ele acabou com o propósito dele. E não é isso que Deus quer. Então, olha só. Aí chega um momento que Deus fala com Moisés pela sarça. Deus fala assim, olha, eu vou te usar. Aí Moisés agora começa com a resistência. Olha lá, no capítulo 4. Dá uma passadinha, uma página na frente aí, talvez, na sua Bíblia. O verso 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Aí Moisés começa o quê? A resistir a Deus. Né? Moisés ele começa a resistir ao Senhor. Aí dá um pulinho lá para o versículo 10, que diz o seguinte, então disse Moisés ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, ou seja, eu nunca tive sabedoria alguma. Nem outrora, e nem agora, e nem vou ter depois. O teu servo, pois, eu sou de língua de boca pesada. Ou seja,
Agora Moisés está dizendo para Deus, sabe o quê? O Senhor não pode me usar mais porque eu já estou com 80 anos, acabou o tempo da sabedoria, acabou os recursos que eu poderia ter, acabou o que o Senhor poderia fazer na minha vida, e ainda tem um detalhe, eu sou um homem de boca pesada, ou seja, eu sou gago. Como que agora eu vou libertar o povo? Sem conhecimento algum, sem influência alguma no Egito. Aí Deus falou, mas é agora que você está pronto. Porque Deus ele se revela, quer dizer, na nossa fraqueza. Paulo disse isso. Quando eu penso que eu estou fraco, é que eu estou forte. Então quando você pensar que está fraco, dá um mortal para frente aí, dá um pulo, fala, sai. E, sabe, vai adiante, vai realizar os seus sonhos em Deus, vai colocar os seus sonhos dentro do projeto do Senhor na sua vida, vai declarar a palavra de vida, é isso que o Senhor deseja. Então Deus fez tantas coisas poderosas através de Moisés, aí Deus pegou, foi e chamou Moisés e falou, olha, vem cá, pega esse cajado aí, agora joga ele no chão. Você está dizendo que você não tem sabedoria, que não tem mais nada que possa se fazer através de você? Moisés pegou o cajado, jogou no chão. O que foi que aconteceu? Se você for ler lá o texto, virou uma serpente. Aí Deus falou agora, sabe o que para Moisés? Falou assim, pega na serpente agora. Moisés foi lá, pegou no rabo da serpente e se tornou um cajado de novo. Ou seja, Deus ele faz você enfrentar os seus medos. Aquilo que te dá pavor, aquilo que te dá medo, Deus faz você enfrentar e ser vitorioso para que você entenda que existe um favor sobre a sua vida. Aí Moisés falou, mas isso não é o suficiente. Como que eu vou fazer alguma coisa lá no Egito? Deus falou assim, pega a tua mão, coloca no teu peito agora, Moisés. Aí Moisés foi lá e colocou a mão no peito, o que aconteceu? Está aqui, depois você lê na palavra. A mão dele ficou leprosa. Agora o homem se esvaziou de tudo, Deus quer usar ele, agora o homem ficou leproso. Deus falou, torna a colocar a mão no peito de novo. Quando ele colocou, falou, olha para a tua mão, estava sarada. Ele falou, sabe o que isso quer dizer? É que eu só preciso que você se disponha. É eu que vou fazer através da sua vida. Então, queridos, olha para a pessoa que está do seu lado mesmo, distante, e diz assim, Deus quer fazer grandes coisas. Na sua célula, no culto, no seu trabalho, na sua casa, é através da sua vida. Você só precisa dispor, querido. E sabe o que era a sarça ali que não se consumia? Era o chama do Espírito Santo de Deus que hoje habita na sua vida. Deus ele não te restaurou, Ele não te curou, Ele não te libertou para você viver uma vida de deserto. Ele quer que você saia do deserto. Deus falou, não, está na hora de sair para o deserto, está na hora de ir para Canaã. Mas ainda que você permaneça no deserto, Moisés, que vai ter um ciclo, ainda assim eu vou estar ali sustentando a sua vida. Foi o que Deus fez com o povo lá do Egito. Ficaram 40 anos no deserto. Sabe por que em Canaã não tinha milagres? Não tinha maná? A água não fluía da rocha? Sabe por quê? Porque lá não era deserto, lá já era a abundância de Deus. Deus quer te levar para um lugar de segurança na sua vida. Creia nisso. Nome de Jesus. Amém? Então não coloque, como é que eu posso dizer, desculpas. Porque as desculpas aqui de Moisés foi o espinho na carne dele. Ele foi lá na carne dele e falou, sabe o quê? Eu sou gago, eu não tenho condições, eu estou velho, eu não sirvo para nada. E quem disse que a sua velhice importa para Deus? Deus ele rejuvenesceu Sara, Ele não vai rejuvenescer você para dar filhos espirituais. Rejuvenesceu ela para dar um filho natural. Não vai rejuvenescer você para dar filho espiritual. Porque talvez assim seja a vida de muita gente aí fora. Está cansado, está velho. Aparência jovem, mas está com o espírito velho, cansado. Não consegue fazer nada para Deus. Porque está falando, não, agora acabou tudo. Acabou, agora nós vamos ser um bando de esquisito com máscara, andar no meio da rua, sem poder se tocar, sem poder... Aí eu falei, aí como é que as pessoas agora vão se conhecer e casar? Porque diz que é o sorriso que causa o primeiro impacto, né? Agora como que um vai paquerar o outro sorrir lá pro outro que é solteiro sem um sorriso? Não vai fazer um videozinho que eu coloquei um dia desse nos status para os irmãos darem uma risada, né? Que a menina lá bonitona de máscara, o cara dá uma parada, freada, olha pra ela. Ela quando tira a máscara, tá faltando 2 dentinhos. Aí ele olha assim pra ela, ela se entristece, ele, não, peraí. Quando ele tira a máscara, os 2 dentinhos que faltavam nela, tinha nele.
para encaixar. É assim que Deus faz, querido. Deus usa as circunstâncias para abençoar. Então não é uma máscara que vai impedir você de viver o melhor de Deus. Não é uma máscara que vai ser uma mordaça na sua boca, de fazer você abrir a boca e ser usado pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai fazer e falar através da sua vida. Você compreende isso? Então não coloque espinhos na carne. Porque quando você fala, eu não tenho condições, eu não sei, eu não faço, eu não dou conta, eu não aprendi, você está colocando espinhos na sua carne que impede o agir de Deus na sua vida. Tira eles. Lança fora e fala, Senhor, eu quero desfrutar do melhor do Senhor. Deus vai rejuvenescer muita gente nesses dias. Pode ter certeza que essa quarentena veio para revelar o coração de muita gente, mas veio para revelar, sabe o que? Um coração de vencedor na sua vida. Porque a igreja de Cristo Jesus, ela é uma igreja de pessoas que são vencedoras. Diga-se comigo, eu sou vencedor. Então é isso que você tem que declarar todos os dias. Quantos milagres e demonstrações de poder Moisés viu naquele dia? Mas Moisés não se tornou um super-homem, ele continuava gago, mesmo depois de toda a conversa com o Senhor, né? Então Deus fez tantas coisas poderosas através de Moisés. Por que não curou a sua gagueira? A gagueira era para ele entender que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, não na nossa força. Deus poderia ter curado a gagueira de Moisés. Aí Deus falou, eu vou colocar um Arão na sua vida. Então pode ter certeza que Deus colocou um Arão. Você tem um Arão na sua vida, alguém que fala com você, alguém que fala para você, alguém que ajuda você a ter uma caminhada com Deus. Esse Arão é o seu irmão em Cristo Jesus, é o seu líder, é o seu discipulador, é os seus pastores. Amém? Então muitos podem pensar, e o nosso medo, o que fazer com ele? Deus diz, não temas, eu estou contigo. Mas e a falta de dinheiro? Deus continua dizendo, não temas, eu estou contigo. Né? Mas e a falta de emprego? Não temas, eu estou contigo. Então você tem que crer na palavra de Deus. Então a conclusão dessa palavra é o quê? A sarça está pegando fogo, chega de pit stop, irmão, chega de parar. Sabe, domingo que vem é o nosso culto de colheita. Aí você fala, aí o pastor está sendo irônico agora, né? Colheita como assim? Nós vamos fazer, pastor, o culto de colheita? Vamos. Vamos fazer. Aleluia pelos que... Amém, porque os outros acham que ainda estão pasmos ainda. Como que vai ter um culto de colheita sendo que não teve o primeiro semestre? Cadê os frutos? É você, querido. Nós vamos celebrar que você é vencedor em Cristo Jesus. Então eu quero preparar uma mesa de fruta aqui. Nós vamos preparar alguma coisa aqui, nós vamos celebrar o Senhor e depois nós vamos comer as frutas. Nós vamos celebrar o Senhor com alegria, porque nós somos os frutos espirituais que Deus tem colhido nesses dias. Nós não vamos parar os projetos da igreja por causa de circunstância. Nós não vamos parar o projeto de Cristo em nossas vidas, paralisar os sonhos de Deus, porque o mundo está em quarentena. Chega de quarentena espiritual em nossas vidas. Ainda que nós venhamos viver sim, coerentes com a quarentena natural, mas não espiritual. Ontem nós tivemos uma live aqui que nós ministramos com os jovens, né? Teve alguns adultos, foi muito legal, né? Ver os adultos participando, pergunta dos adultos também, tirando dúvidas, isso é muito bom. E uma das coisas que eu achei interessante aqui, que perguntaram assim, como que eu faço para ser um vencedor? Foi uma das perguntas que fizeram. E eu gostei da resposta dos meninos. Sabe por quê? Porque o que eles falam eu vou cobrar deles. E eles podem cobrar de mim também. Foi falado, sabe o que é aqui na resposta? Que para ser vencedor é entrar no trilho do vencedor. Ou seja, eu não vou paralisar a minha vida. Eu não posso estar junto, não posso estar perto, não posso ter comunhão, não posso abraçar, não pode ter aglomeração. Nós vamos usar as nossas redes sociais para isso. Twitter, Instagram, Facebook, o que tiver, né? O que tiver de nós usarmos, nós podemos usar como armas em prol do reino de Deus. Essa é a sabedoria que Deus te dá. Aí eu pergunto para você, como que você tem usado as suas redes sociais? Você tem postado sofrimento? Você tem postado... Porque a gente às vezes entra em status. Eu raramente entro em status dos irmãos. Mas às vezes quando eu entro eu me alegro com o status de cada um. Que está lá versículos bíblicos que fala assim, olha, Deus é a minha força, Deus é comigo. Mas também às vezes me entristece porque eu vejo o quê?
eu quero ficar trancado em casa, não visito ninguém, não quero ninguém na minha casa, não quero contato.